Isso aí. Já iniciou? Acho que sim, né? Ok. Então, eu sou a Anita Mussi, sou a analista de data, membro da Associação Junguiana do Brasil. Estou aqui representando o Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, na jornada da pós-graduação em Psicologia Clínica Junguiana. Eu gostaria de convidar, aqui dando sequência aos trabalhos, convidar a psicóloga Daniele Gindri Camargo, que é psicóloga clínica institucional, especialista em psicologia clínica junguiana, e vai falar sobre o corpo, gênero e sexualidade, um complexo em eclosão na realidade brasileira. Então, passo a palavra para ti, Dani. Fica à vontade. Então, boa noite, Anita, Rosana, né, que acompanha essa mesa, é um prazer estar aqui. Então, esse trabalho foi nomeado dessa forma, né, até mesmo por uma dificuldade em definir o que é esse complexo, né, então eu acho que é uma primeira pontuação que é importante fazer, assim, do tão complexo que é, né, então não é só um complexo, mas é muito complexo, né, então eu acho que isso é um ponto, né, para falar do que me instiga, né, eu venho estudando teorias de gênero, enfim, há muito tempo, e quando eu me deparei com os conceitos, né, do arquétipo Anima-Animus, aquilo ressoou muito com tudo que eu já tinha visto, né, então, para poder colocar isso e trazer esses questionamentos, né, no trabalho, a gente pensou em usar o conceito de previvência, né, da Conceição Evaristo, né, que ela talvez nos ajuda a falar um pouco mais em primeira pessoa, né, poder falar um pouco dessa experiência, né, que é muito mais intuitiva, né, pensando na integração desses saberes, e a Conceição vem ajudar nisso, né, e uma outra teórica que a gente se propõe a usar no trabalho para falar sobre essa questão, né, é a Emma Jung. Então, por que eu acho importante falar, né, dessas duas mulheres, né? Então, não sentir possibilidade de explorar Jung, né? E toda a complexidade. Então, eu achei que o livro da Emma, ele falava muito bem, né? Para poder falar disso que acontece com todos nós, né? A gente nasce em algum lugar, em alguma cultura, e, enfim, a nossa biologia já determina, né, um binarismo, né? Então aí vem também pensar, né, o duelo de opostos, enfim, né, todo esse lugar às vezes desconfortável, né, lugar de conflitos, né, para todos. E acho que para ancorar um pouco assim, né, essa discussão, né, o Humberto Oliveira, quando ele fala dos complexos culturais, assim, ele vem iluminar isso, né, para mim entender que essa minha inquietação ela está num contexto, né, ela está num contexto de mundo, e assim surge a necessidade de comunicar a partir desse trabalho, né, que eu entendo como uma facilitação na aproximação, né, dos estudos desse arquétipo, e buscando outras possibilidades de compreender e comunicar, né, e também operar esses conceitos, né, então eu vejo que eu ainda não consegui chegar num lugar de dizer, é assim, então eu entendo assim, e aí se opera dessa forma, né? Por isso que eu acho que eu falo que a clínica ainda está muito intuitiva, né? E vejo como algo crucial, né? Operar esses conceitos em psicologia analítica e olhar para o que está sendo falado sobre corpo, sobre gênero, sobre sexualidade. Assim, eu trago, né, uma referência, né, para só pontuar os estudos de gênero, que é a Judith Butler, né, e acho que o livro dela, Problema de Gênero, vem justamente dizer, né, existe um problema aí, né, que é desconfortável, incomoda, né, e a gente não está sabendo como lidar, né, e eu vejo, assim, em 2006 a Mackenzie falava sobre isso, né, e na atualidade a gente ainda está em 2021, ainda meio sem saber o que fazer, né, ainda tateando muito
Então, toda essa construção teórica, né, me fez pensar como sair do dualismo, né, e passar a ver como essa dualidade que integra, né, e chega a esse lugar do andrógeno, né, do ser hermafrodita, dependendo do como a gente vai olhar, né, porque a gente está vendo muito mais isso, né, acontecendo, as pessoas se questionando, né, esse corpo é meu, quem sou eu, né, muita dúvida, insegurança, enfim, né, como um processo da cultura, e ficou, né, o pensar o que fazer com esses conceitos se ainda se diz que é complicado, que talvez está caindo em desuso, né? Então foi uma tentativa até de resgatar, assim, né? De tipo, tá, mas nem se usa, né? Porque é difícil falar sobre isso. Então a ideia é resgatar e dizer não, esse conceito ele é chave no processo de individuação, né? E como trabalhar ele, como questionar sobre isso na clínica. Eu acho que talvez aí seja um ponto importante, né? Como aprender esses conceitos e poder realmente ajudar as pessoas a pensar, né, que existem muitas possibilidades, que não é só aquele padrão, né? Então aí vem uma questão cultural, né, que vem apelar bastante. E aí vem ser um convite, né, esse trabalho, né, também inspirada no Humberto Oliveira, né, que ele faz um convite lindíssimo no artigo, né, e fiquei me perguntando como seria possível comunicar não só para os junguianos, mas também para outras pessoas, né, a riqueza da teoria junguiana, né, para ajudar as pessoas a talvez encontrar seu lugar no mundo, né, fazer esse encontro com si mesmo. E eu acho que isso é o que mais fala da clínica, assim, né? Para mim, ela é um lugar confortável. A clínica junguiana é um lugar confortável para existir, né? E talvez eu me sentindo confortável nesse lugar, eu vou também conseguir apresentar que existe um lugar seguro, né? Que eu acredito que uma das fragilidades dessas minorias, digamos assim, né, é encontrar um lugar seguro no mundo que não desaprove, né? A sua existência é diferente das demais, diferente da média da população. E aí esse convite, né, veio de um sonho, assim, um sonho acordado, estudando para o projeto, enfim, né, que veio essa ideia do Ânima e Ânimos no rolê queer, né? Então, por que trazer queer, não trazer outras linhas de estudos de gênero, né? Porque tem uma identificação com essa linha, né? Eu entendo que ela traz essa liberdade que eu também percebo na clínica junguiana, né? E convite para que a gente pudesse realmente construir um material, né? Um material que talvez pudesse ser utilizado nos cursos de pós-graduação, né? Porque os professores não conseguem entrar tão a fundo, né? Nesse estudo dos arquétipos e do todo o processo que acontece, né? Então, fiquei imaginando que seria um material muito interessante, assim, de se compartilhar como leitura complementar e tudo mais. Então, foi pensando nesse sentido, assim, que veio essa ideia do livro ilustrado. E vejo uma necessidade minha, né, que eu entendi como mercurial, né, e vejo que me identifico muito com Jung nisso, né, então me vejo muito interessada em estudar conceito, em estudar teoria, né, e eu acho que é por isso que eu me sinto inspirada para trazer isso no meu trabalho, né, e trabalhar junto com a professora Rosa, né, que orientou, assim, foi muito bom, ela me ajudou muito a organizar aqueles afetos que vêm dessa história, que também é minha, né, como uma pessoa que faz parte dessa população que está sendo olhada no trabalho, né, então aí traz mais um item complexo, né, para essa escrita, né, então acho que ela me ajudou muito a dar essa continência, né, para ter segurança para se expressar, né, que eu acho que é uma marca importante da clínica junguiana, que eu acredito que ajuda muito, né, no processo de individuação dessas pessoas, né, que são sexualidades dissidentes, é uma forma que eu gosto de chamar, né. Então, eu acho que eu ainda tenho um pouco de tempo, né, tentei ser sucinta, assim, no que eu estava apresentando. Talvez eu possa ler. Eu acho que, como eu ainda tenho tempo, tinha ficado à vontade de ler o início da história, só para
talvez, né, o convite ser um pouco mais interessante. À vontade, Dani, temos tempo aí, né? Joia. Só contextualizando, né, eu cito Hopke aqui, né, porque como eu não tive como me debruçar em Jung, né, o Hopke fez uma revisão muito importante na teoria, né, focando na homossexualidade, né, então, nas sexualidades, né, mas a questão do gênero, assim, me parece que ainda naquela época era bastante confusa, né, e acho que por isso que a Butler nomeou como, né, questão de gênero ou problema de gênero. Então, começou assim, um dia, enquanto lia Hopke, Emma Jung e Judith Butler, dormi e sonhei que eles foram convidados a dividir uma cápsula do tempo por 24 horas, como forma de dialogar sobre os entrecruzamentos dos seus pensamentos. No início, surgiram muito mais interrogações do que pontos finais. Depois, como forma de serem pedagógicos, resolveram inventar uma história. E do que eu lembro das imagens do sonho, iria se chamar Ânima e Ânimos no rolê queer. Acordei muito empolgada e fiz uma imaginação ativa, como forma de continuar a história. Então, convidei a Nise da Silveira, com a sua contribuição expressiva e amorosa, para auxiliar na composição da ilustração, né, que eu vou mostrar um pouquinho depois. E a Guacira Lopes Louro, né, que é uma teórica queer da educação, também brasileira, né, como a Nise, para ajudar na tradução conceitual para as necessidades do nosso tempo. Então, aqui está o que penso ser possível compartilhar de uma forma divertida esse paradigma emergente. A imagem apresenta a chegada de uma nave que iniciou sua viagem no ano de 67, né, que é o ano que foi publicado Ânimos e Ânimos. Então, essa cápsula passa pelos Estados Unidos, né, num pós-guerra do Vietnã, convidando a teórica feminista Judith Butler, né, pega o Hopke de carona, né, e chegam ao Brasil, né, recebidos pela Guacira para tentar fazer a tradução de tudo isso que aconteceu. Então, às vezes, para tornar um pouquinho mais palpável a ideia da ilustração, eu vou compartilhar a tela, então, que aparece a ilustração que eu fiz, assim, né, que é, tipo assim, é um convite, é a minha forma, né, de perceber essa integração dos saberes, assim, acho que foi um pouco isso que eu quis trazer, muito inspirada, né, na ideia de transdisciplinaridade do Jung, assim, né, então eu gosto muito de integrar tudo isso, né, então eu acho que a ilustração vem trazendo, né, uma representação de ânima e ânimos, né, quando a gente vê o símbolo do masculino e feminino em rosa e azul, né, e tem outros símbolos ali que eu utilizei, então segui usando a lógica dos planetas, né, então tem, né, Vênus e Marte, né, que os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, né, então é uma alegoria que se falou por muito tempo. Então, outros planetas com outras bandeiras, com outras representações, né, então tem ali questão dos bissexuais, né, não binários, a bandeira trans, né, que está representada ali. E lá no cantinho, assim, tá a Emma e a Judith, né, olhando aquele vale, né, que é o vale dos LGBTs. Enfim, e todos os modos de existência, né, então o rolê queer, eu acho que é isso, né, cabe todo mundo, né, cabe o masculino, cabe o feminino, cabe a pessoa cis, a pessoa trans, né, a pessoa não binária, né, bissexual, todas essa sopa de letrinhas, assim, né, tem o próprio queer, né, é uma identidade, e, enfim, foi uma tentativa de mostrar que são vários caminhos, né, vários percursos do processo de individuação, que de um jeito ou de outro vão nos levar a algum lugar, né, e talvez com um pouco mais de dificuldade para algumas minorias, né, como a população LGBTQIA+, e também as interseccionalidades, né, que entram nessa questão das minorias, né, então, por isso os complexos culturais, né, que o Humberto trouxe como uma forma também de ressaltar que esse complexo que a gente tentou chamar de corpo, gênero e sexualidade, ele é mais uma daquelas sombras, né,
da nossa cultura brasileira, né? Então, é importante ressaltar, né, o quanto vai se agregando violências, né? Então, acho que a ideia da LGBTfobia e se falar sobre isso, assim, é muito relevante, né? E, de alguma forma, está acontecendo. Então, fica o convite, né, para quem tiver interesse, né, eu posso entrar em contato com o Instituto, né, ou até mesmo passo o meu e-mail, né, talvez pensei de propor um encontro a partir daqui, né, com quem tiver interesse, que, enfim, de alguma forma se sentir tocado pelo convite e fizer contato, a gente poder realmente conversar. Agradeço, então, esse foi o nosso trabalho. Ótimo, Dani, muito obrigada. Assim, aproveitando ainda a ilustração, só para deixar claro, essa é a proposta que tu tens de escrever um livro sobre o tema? É isso? Um livro, uma cartilha, enfim, acho que a gente pode chamar, né? Quando eu falo livro ilustrado, é a ideia do livro infantil, digamos assim, né? Que não é uma forma, né, de eu ficar falando conceitualmente lá das coisas que eu entendi, né? Justamente tentar fazer essa tradução. E por isso que eu sei que eu não consigo fazer sozinha, né? Então, é por isso que eu convido outras pessoas que estão há mais tempo, né, caminhando na teoria junguiana realmente para dar esse suporte, assim, essa continência para desbravar, né, e poder realmente ver o que contribui, né, estudar essas questões para nossa prática e como aplicar isso. Sim, muito importante. Acho que uma iniciativa aí importante nesse momento, né? Justamente para poder falar, né, de todo esse universo, né? Que é isso, né? Como tu diz, onde cabe todo mundo, né? Muito, muito bonita a imagem também. Eu acho Muito que eu não bem. estou aparecendo, né? Eu tenho que sair daqui, né? Tá voltando isso. Então, nós continuaremos conversando, porque a ideia, né, agora é vocês, agora a Rosana poder apresentar o trabalho dela e depois nós vamos, enfim, né, conversar um pouco sobre tudo isso no final da apresentação, tá? Mas, né, já quero te agradecer, né, por compartilhar aí a tua experiência, né, a tua vivência, né, e a partir disso realmente poder contribuir para a construção, né, dessa consciência, né? Acho que isso que é importante para todos nós, né? Entender realmente, ampliar essa nossa visão de mundo, né? Tá bem? Seguimos então com a Rossana Oliveira, que é também, né, psicóloga clínica, mas trabalha na área hospitalar também. Tem formação em psicologia sistêmica integrativa e agora concluindo também a especialização em psicologia clínica junguiana, né? Então, né, passo a palavra para ti, para apresentar o trabalho da Rossana. É sobre os corpos que tecem a mudança regida pelo self. Boa noite, Anita, boa noite, Daniele. É um prazer estar aqui, foi um prazer te escutar, obrigada pela partilha. Minha proposta, então, é discorrer de forma breve e singela a respeito da dança na perspectiva junguiana, né, sem esgotar ou pretender alcançar toda a complexidade das imagens e significados possíveis, também não sendo possível me debruçar na obra junguiana, porque ele traz muito pouco, né, a respeito. Então, eu vou trazendo mais a dança num sentido, trazendo ela metaforicamente, assim, né, em relação às relações, à vida. Eu posso dizer que a dança me encontrou, me escolheu, né, me resgatou logo ali nos primeiros meses de pandemia. Então, eu acho que foi um convite para olhar para o corpo, para olhar para aquilo que precisava ser integrado, para aquilo que estava emergindo no momento, né, de maior instabilidade, de mudança, de tudo que estava nos afetando.
Aqui eu não pretendo falar de qualquer dança, mas de toda dança almada, intuitiva, criativa, livre, consciente. Né? Uma dança que resgata a unidade indissolúvel corpo-psique e a sacralidade do corpo, trazendo o corpo, então, para processo vital, como parte vital do processo de individuação. Um dos conceitos centrais da obra do Jung são os complexos, né? Que ele diria que é uma situação psíquica de forte carga emocional, incompatível com a consciência, e que toda constelação de complexos implica um estado alterado de consciência, de não liberdade, pensamentos obsessivos e ações compulsivas. Ele diz, então, que os complexos nos tomam de forma involuntária e, por vezes, se apresentam de forma destrutiva. Quanto menos consciência a gente tem, mais autonomia eles têm. Né? E nessa compreensão da relação corpo-psique, o Beuchat nos diz que o complexo transcende a dicotomia mente-corpo, é psicofísico e emocional, havendo inter-relação dos complexos psicológicos com as reações e tensões corporais, devido a enraizamentos no corpo, né, que são as experiências, informações, registros da nossa história, que representam aquilo que permanece e está pronto a se manifestar na sucessão temporal, chamado por situações específicas. Nada é tão nosso quanto a nossa expressão, verdade, singularidade, manifestação no mundo, e a dança, por esse ponto de vista, não busca nada além do que abrir caminho para aquilo que já é, em essência, um movimento autêntico, almado. Uma dança que aceita a convocação imposta pela pandemia de ficar dentro, desacelerar, suportar o vazio, o mistério, o não saber, a incerteza, o caos. Em verdade, a pandemia não revelou nada de novo, né? Ela reforça a noção de impermanência, interdependência, ilusão do controle, a questão da vulnerabilidade humana, e amplia a consciência de que a vida é um sopro e que estamos constantemente dançando na corda bamba, buscando harmonizar os polos, né? Dentro e fora, eu, outro, racional e irracional, luz, sombra, masculino, feminino. Então a dança surge como esse fio condutor que transita entre os polos, aceita os ciclos, reconhece e estabelece o conteúdo e experiência interna tal qual se apresenta aqui agora, sem julgar ou se apegar, tal qual um observador atento, presente no corpo, que abre espaço interno para o fluir das emoções, da libido, do movimento, que dá voz a um saber sem palavras, e permite o recolhimento e expansão do ser em uma dança alquímica, de dissolve e coagula, morte e renascimento. Esse fio condutor poderia ser, então, o que o Jung traz como conceito, a função transcendente, né, que tem um papel importante, visto que o inconsciente se comporta de maneira compensatória ou complementar em relação à unilateralidade da consciência, tornando possível a passagem de uma atitude para outra. Seria essa cooperação, né, que torna possível a comunicação entre consciente e inconsciente, e a dança nos tornando mais receptivos para as imagens do inconsciente, né, que a gente ficando mais aberto, porque o Jung não traz a dança em si, mas ele se utiliza muito da linguagem simbólica, imaginativa, né, da arte como dispositivo, dos sonhos, e a partir daí ele traz também o conceito de imaginação ativa, em que ele deixa esse campo aberto, né, para que a gente possa trazer, então, questões do inconsciente através de imagens que sejam suficientemente, que tenham força suficiente para ter algum significado, né, para nos causar algum fascínio. Então, a dança seria esse tear no corpo, né, e, em cima disso, Galbá nos traz o conceito de imaginação corpo-ativa, né, em que ele integra, então, essa realização da imaginação ativa trazida pelo Jung, que seria a amplificação espontânea de arquétipos, relacionando com a experiência corporal. A dança, portanto, pode estar a serviço do processo de individuação,
É preciso coragem, responsabilidade, comprometimento ético para uma transformação inconsciente, para uma transformação individual e coletiva. É preciso pagar o preço, fazer a descida, conhecer os vales escuros e profundos da alma. E considerando o espírito da época, essa parada forçada vem na contramão, né, sendo um grande desafio, então, pelo contexto atual que valoriza e cultiva a pressa, o fazer, o desempenho, a produtividade, a competição, produtividade, consumismos excessivos, entendendo aqui aquilo que transborda no imaginário coletivo como a sombra coletiva projetada. A pandemia, apesar de trazer muitas restrições, limitações e perdas, vem nos questionar nossas formas de ser e se relacionar no mundo, reforçar a necessidade de uma nova construção social, resgatar valores mais almados. E aí eu trouxe algumas questões ao longo do trabalho, né? E de que forma a gente contribui ao longo do tempo para a manifestação de instituições e comportamentos desalmados. O que está no centro das nossas mandalas? Que deuses, valores, estilos de consciência estamos endeusando ou negligenciando? Né? Em quais fios estamos nos sustentando ou quais estão nos sufocando? E essas inquietações me fizeram, como Nietzsche diz em alguma de suas passagens, pensar que eu só acredito num Deus que saiba dançar. E aí essa escrita, né, essa tessitura, me fez chegar a ser capturada pelo deus Dionísio. Aceitei, então, ser tirada para dançar por ele, né, e olhando para a dança complementar entre o par de deuses gregos Apolo e Dionísio. Gustavo Barcelos vai nos remeter aos polos, diz que essa dança nos remete aos polos antagônicos da razão e loucura, finito e infinito, medida e desmedida. Podendo Dionísio representar esse contraponto diante da necessidade de dissolução da unilateralidade e racionalidade excessiva do ego, surgindo como um novo estilo de consciência pela via do coração, capaz de resgatar o elo perdido com a alma. Von Franz se refere a uma certa forma de sentir e viver o eros, que influencia o relacionamento das pessoas umas com as outras, sendo que a tônica do sentimento afetivo de uma coletividade seria representada pelo princípio feminino, que, uma vez ausente, significa que o contato com o inconsciente, intuição, desejo irracional foi perdido. É quando a alma vai embora. Sabemos que todos os deuses arquétipos têm os polos positivos e negativos. Dionísio pode sim entender arrompantes, libertinagem, excessos, compulsões, dissociação. Mas aqui eu quero enfatizar a sua loucura sagrada. Eu trago alguns aspectos do mito brevemente, que eu não quero me deter nisso, mas só para contextualizar. Dionísio foi perseguido de muitas formas e muitas vezes por Hera, né, a esposa ciumenta de Zeus, por ser filho de Zeus, né? Então ele precisa morrer e renascer muitas vezes. E algumas passagens que eu acho importantes é que em uma delas ele é cozinhado num caldeirão, tendo suas carnes devoradas. Por ser um deus, ele não morre e renasce pelo coração, que continua palpitando. O Brandão nos coloca que a cocção num caldeirão ou a passagem por chamas é uma operação mágica, um rito de iniciação, capaz de fazê-lo renascer numa forma superior de existência. A mãe de Dionísio, Semele, morre, Zeus o colocando na coxa e terminando sua gestação ali. Aqui traz alguma questão de androginia também do Dionísio, né, que também é gestado pelo pai. E esse contato com o feminino também sendo intensificado por ele, em uma das suas fugas, precisar ir para o Monte Nisa e ser criado por ninfas. Então, Dionísio é considerado, sim, o deus que faz esse mergulho na escuridão, que faz essa descida, e que toda vez que há esse desmembramento, esse dilaceramento, ele está presente,
mas ele também é o Deus da transformação, da metamorfose, êxtase e entusiasmo. Deus que borra as fronteiras, sai de si ao mesmo tempo que entra em contato com o outro em si, tocando o sublime, o divino, o transcendente. Sobre essa loucura sagrada, Gustavo diz que ela é compreendida como um arrebatamento delirante que apreende a realidade mais profunda, a transcendência da razão e dos sentidos, libertador e vital, expressão da própria vida em seu sentido mais radical. Ele é, portanto, uma via de acesso a uma vida mais rica, mais profunda, né, com mais valor de alma. Dionísio é quem nos permite abrir espaço para tudo que é da esfera da criação, do improviso, liberdade, sagrado, ser, coração, rompendo com o status quo. Ele nos convida a uma dança que simplesmente possa reconhecer, acolher, elaborar, integrar, fazer vaso, coagular a partir do coração, da integração mente-corpo. É uma dança que não pede nada em troca, nenhuma performance, técnica, coreografia, estética. Não há onde chegar. Se constrói e desconstrói a cada movimento, passo, ritmo. É apenas dançando que se faz a dança. E não pela busca da perfeição, mas da totalidade. O tropeço, o erro, a vulnerabilidade, a queda estão a serviço do movimento e da necessidade da alma. Aqui, a gente pode trazer o conceito do movimento de circunambulação, que é circular em torno de si mesmo, um lugar de transformação criativa. A dança não é linear, ela nos conduz em espiral a um novo patamar de crescimento psíquico. Ao centro, si mesmo, self. Nessas inquietações, eu também me questionei a respeito da aceleração do tempo, né? Como que a gente poderia estabelecer essa presença no corpo, né? Esse estar no aqui e agora, conectado, com essa qualidade de tempo da alma, se a gente não trouxesse Kairos, né, para as nossas vivências. Então, eu trago Cronos como o deus do tempo, associado à figura das moiras, que são as fiandeiras do destino, e a senhora do destino, né? O fio da vida individual e cósmico. Eu não vou me deter aqui, são 3 figuras místicas que abrem e fecham ciclos, uma puxa o fio, desenrola, a outra desenrola e a outra corta e elimina. Tem essa questão da fatalidade, daquilo que já está determinado, mas que não nos exime da nossa autorresponsabilidade, né? Do nosso potencial de realização, criação, ser. Então, diante da crise, do caos, se reconhecer pequeno, sim, diante do destino, sem afrontar a grande tecelã, mas não precisamos ficar presos aos fios invisíveis feito marionetes, né? Podemos tomar nas mãos o nosso próprio pequeno tear individual e fiar, tecer, narrar, criar, recriar e ressignificar a nossa história. Sair da própria substância exatamente como faz a aranha, que tira de si a própria teia. Artesãs de si. Dançar e tecer são atividades essencialmente femininas. Então, acho que é esse elo, né, com Eros, com o feminino, com aquilo que ficou na sombra, negligenciado, que essa dança também pode nos possibilitar esse tecer, a própria teia, pendendo entre os polos, estando por um fio, sabendo que em algum momento esse fio será cortado definitivamente. E por isso mesmo, tomando para si a força do seu fio de vida. Para tanto, há que se ter espaço para o que se ignora, o inusitado, imprevisível, o momento bom em que Kairos nos encontra. Verena Castro nos diz que não por acaso Kairos tem asas nos pés, por ser considerado um deus eternamente vagante, sempre em movimento. Só pode ser vislumbrado por um instante, depois desaparece, sempre havendo transformação psíquica. Assim como é cada movimento autêntico, com entrega, fluidez, presença, que tem o poder de nos conectar à qualidade do tempo. Elíade nos diz que sagrado é algo que acontece em um tempo fora do tempo. É este estado que nos permite
o tecer e destecer, né? O fazer a descida, que significaria o Dionísio, e tendo como fio condutor que possibilita o retorno à superfície, a saída do labirinto, por nos lembrar que somos os próprios senhores dos nossos labirintos internos. Aí eu trago metaforicamente a questão do fio de Ariadne, né, que em outro mito ela ajuda Teseu a sair do labirinto, do monstro, do Minotauro, com o fio mágico dela, e ele teria prometido que ficaria com ela, não fica, e ela encontra Dionísio, né? Então seria esse casamento místico aí entre Dionísio e Ariadne. Então dançar é uma forma de comunhão em que podemos tocar não somente a alma individual, como a alma do mundo, nos harmonizando com os ritmos da natureza e cosmos. Conecta para além do tempo e espaço com a ancestralidade, culturas e tradições diferentes. Dança que nos faz sentir pertencentes, conectados a fios invisíveis interdependentes na teia da vida, que nos permite, ao nos curarmos coletivamente, integrando o feminino ferido em todos nós. Também fazendo referência a Anima Animus. As danças consistem na reiteração de todos os acontecimentos míticos. A vivência pela dança é a transfiguração da sua existência, uma metamorfose transcendente de seu interior relativa ao ser e também a elevação ao seu eu divino. Então, para concluir, esses tempos sombrios, eles ampliam a consciência dos sintomas do mundo. É através das consequências dos nossos comportamentos, na troca com o mundo, que podemos entrar em contato com os aspectos sombrios da sombra coletiva. Mas também é através da sombra que podemos encontrar potenciais criativos que abram possibilidades para novos caminhos. É, portanto, uma oportunidade de estabelecermos juntos uma nova dança coletiva. Por ser um símbolo que acessa o consciente, atua para compensar a unilateralidade do ego, a literalidade, o reducionismo do corpo, a racionalidade e rigidez excessiva do espírito da época, permite reconexão com Eros e feminino perdido. Em uma passagem, Jung diz: tu tens conforme teu próprio ser um véu além da veste do teu corpo, portanto apressa-te a tirá-lo a fim de alcançares a meta, Deus. Então a arte de tecer, né, essa dança que recupera o poder do próprio tear, como o próprio corpo, né, na manutenção da própria vida, libido, autonomia, fiel à voz, verdade, essência, guiada pelo céu. Nos conectando com o mistério da criação, com tudo que significa dar à luz, ordens naturais do cosmos, são atos de libertação e integração que torna possível o esforço da dança, o esforço de descer até a escuridão. Dançar é como tecer fios com o próprio corpo, tendo um poder curativo e ordenador. Então, eu acho que é mais ou menos essa a mensagem que eu quis trazer, né? De que a dança pode estar, como qualquer outra arte, como qualquer outra imagem que tenha força suficiente para fazer sentido, para ser símbolo, né? Que pode nos colocar mais em contato com imagens do inconsciente, pode abrir essa passagem aí. Então, acho que esse momento, a dança significou isso para mim, e eu acho que era isso, assim, trazer essa reflexão para a gente poder conversar um pouquinho. Isso, então vamos conversar um pouquinho, né? Mas antes gostaria de dar os parabéns para vocês duas, a Daniela e a Rossana, né? Dois trabalhos super interessantes, instigantes, né? Acho que realmente fala aí, né, da clínica junguiana mais dinâmica, né? Pensar aí nesse dinamismo, né? Nisso que é vivo, né? A psicologia como Jung
imaginou e transmitiu, né? Realmente como sendo essa psicologia viva, né? Isso é o trabalho com a alma, né? A alma é vida, né? E a vida em movimento, né? Então isso é interessante, né? A gente pensar justamente nessa questão, e agora, né? E a Rosana trazendo essa questão do movimento, justamente isso, né? Que está falando dessa ativação aí, né, da energia psíquica, disso que está em constante transformação, né, e como que o indivíduo vai se movendo também na vida, na sua relação com a vida, na sua relação com o mundo, né? E aí uma coisa, assim, ouvindo vocês, né, que me tocou, né, foi quando a Daniele falou sobre a experiência, né, a tua experiência, Dani, e por onde passa também, né, todo o teu movimento em relação aos teus estudos, esse sentimento de busca de um lugar confortável, né, para poder existir, né, isso me tocou bastante, né, e aí me remeteu a uma passagem do Jung, que está lá nos seminários de Zaratustra, né, que ele diz que só quando um indivíduo está no seu corpo, a individuação pode ter lugar. Eu me lembrei disso, né, e do significado disso. Né? E aí a Rosana fala aí desse tear no corpo, né? Esse tecer a vida, né? E que tem a ver com essa experiência, né? A alma que vive no corpo, né? Enfim, e aí a gente vai, né? Pode ir para muitos lugares, mas diante disso, a síntese que eu faço, né? Também pensando nessa imagem da integração aí da síntese, vendo o trabalho de vocês integrados, realmente foi assim, esse corpo que dança em diferentes ritmos. Eu fiquei com isso, né? Também muito forte aí, né? Como uma imagem dessa mesa, como uma imagem desse encontro aqui, né? Pensando justamente nesse sentido do movimento, do ritmo, isso que se dá através da experiência. E eu gostaria, então, de perguntar para vocês sobre isso, né? Como que vocês compreendem, né? E a gente pode compreender aí o método junguiano centrado, né, nesse corpo que dança em diferentes ritmos. O que vocês acham disso? Falando aí da prática, né, de como trabalhar, né, com este corpo, com essas diferenças. Como que vocês veem isso aí dentro da perspectiva junguiana? Ana, acho que continua aí, que tu tá nesse movimento, e eu venho depois. Assim, no meu caso, eu particularmente utilizo muito pessoalmente a meditação e também levo para a clínica isso. Então, a questão da dança veio muito como uma dança meditativa, assim, como algo que a clínica possa favorecer esse convite para que o corpo também adentre ao consultório, para que a gente faça vaso, né, juntos para tudo que emerge desse corpo e que a gente deixe ele falar, né, porque normalmente a gente está tão na razão, tão, né, nas palavras, então quando a gente suspende isso e realmente se coloca vulnerável nessa corda bamba, se permite dançar esses diferentes ritmos sem saber o que vai vir no próximo passo, confiar na sabedoria organísmica do corpo, na sua capacidade de autorregulação, né, naquilo que ele está podendo ser, está podendo trazer nesse momento. Assim, acho que passa muito por aí, assim,
esse convite de integrar o corpo na clínica, né? Que daí eu falei da questão da imaginação ativa, também podendo focar, de repente, mais no corpo, que a gente pode usar diversas técnicas e o movimento, ele pode surgir, então, a partir de uma conexão com a respiração, com uma parte do corpo, com aquilo que está emergindo no momento. Eu estou perdida em várias palavras aqui, estou desagregada que nem Dioniso, assim, porque eu fiquei muito feliz de ouvir o trabalho, assim, eu preciso falar disso, porque eu queria falar sobre Dioniso, eu achava que tinha tudo a ver, né, e por uma outra volta, né, e não coube, né, não coube na proposta do trabalho, assim, eu queria te parabenizar, assim, a forma que tu bordou, né, todos esses mitos, assim, ficou muito bonito. E tu trouxe uma fala, né, que a ideia de borrar, agora eu me perdi aonde que eu anotei ela. Mas, borrar enfim, as fronteiras. Borrar as fronteiras, exatamente, né, então, o que eu entendi, né, do corpo que dança diferentes ritmos, né, a partir da minha escrita, que ela é um pouco dura, talvez, né, conceitual, mas menos fluida, né, mas que eu vejo que mostra esse outro lado do Jung, assim, né, eu identifiquei muito isso, assim, né, quando a Anita trouxe a ideia do corpo que dança diferentes ritmos, eu lembrei de uma discussão que a gente teve na pós, né, que falava sobre Adler e Freud, né, e que o Jung entendeu que ele não compreendia muito bem a teoria do Freud, talvez um cara extrovertido, e que a teoria do Adler também era para pessoas introvertidas, né. Então Jung procurou o próprio caminho, né? Então ele buscou esse outro lugar, né? Esse terceiro lugar, essa terceira via, essa outra forma de dançar ou de representar esses outros ritmos na própria teoria. E um colega de um grupo de estudos, ele me falou que ele ouviu um termo mesovertido, que seria uma pessoa que não é nem introvertida e nem extrovertida. Ela é um misto, não é nenhum dos dois. Né? E isso me fez pensar muito na ideia de corpo, né? Enquanto hoje a gente tem um movimento de pessoas não binárias, né? Que rejeitam essas categorizações masculino e feminino, né? E por isso acabam rejeitando toda a riqueza que tem no trabalho de integração desses aspectos, né? Então me fez pensar muito nesse corpo assim que está buscando outras formas de ser, né? E por isso desconfortável, né? E esse desconforto de não querer ser aquilo que está dito faz com que talvez se sinta errado, enfim. Né? Então, eu vejo a clínica, a proposta da clínica junguiana muito contemplando essas outras subjetividades, assim, né? E aí, quando eu vejo tu falar da dança e do tear, me veio muito, assim, que me parece que a população que eu acompanho, que a maioria são pessoas LGBTQIA+, P também, né? Tem uma pessoa pansexual que eu acompanho. Me parece que essas pessoas estão constantemente tecendo esses novos fios, esses novos caminhos, mas batem em alguma resistência e desconstroem, né? Então, me parece que fica nesse movimento e não consegue, talvez, espiralar, digamos assim, né? Fica muito parado, assim. E aí é aquela ideia dos complexos culturais, né? Então, esse corpo, ele não consegue existir em si, ele não consegue dançar sua própria dança, ele está sempre sendo jogado de um lado para o outro, né? E aí é isso, né? Tem Dioniso, tem Apolo, né? O Dioniso é aquele entre, né? Mas ele também é um lado, ele é um polo, né? Então eu acho que isso, para mim, causa um nó gigantesco, poder olhar para todos esses simbólicos, e eu acho que é esse nó que a gente sente, né? Que talvez seja a possibilidade do novo, né? Daquilo que vai emergir. Então, me inspirou muito o teu trabalho, assim, ficou muito sincrônico mesmo. Eu e a Anitta, a gente estava comentando antes de chegar, né, que realmente foi muito legal. E, enfim, fiquei falando disso tudo, mas é por aí. Gostei muito de te ouvir também. Quando eu vi o título ali, eu disse, vai casar bem
Só que te escutando eu achei muito mais sincrônico, assim. E tu sabe que quando tu estava falando, eu achei, ela vai vir com Dionísio. A gente vai se cruzar ali pelo Dionísio. E eu, quando eu escolhi a dança, Dionísio não tá, passou pela minha cabeça, mas ele não estava, né, formatado para tal. Eu fiquei buscando, eu tô no feminino, eu quero uma deusa, né? Fiquei viajando assim em outras coisas. E aí eu comecei a escrever sobre a dança, sobre a dança, sobre a dança, e daqui a pouco eu cheguei no Dionísio, daqui a pouco eu já fui lá pro tecer, né? E foi uma coisa bem fluida, assim, foi uma escrita dançada mesmo. Então, eu acho que foi bom a gente poder fazer junto, assim, e fazendo só mais uma analogia dessa questão do que é, né, imposto, esperado, certo e errado, e esse encontrar-se, né, como algo confortável que possa existir. Tu falou ali das tipologias, extrovertido, introvertido, a gente sabe que esse movimento, né, de descida, de ficar dentro, de suportar isso, é mais fácil para os introvertidos, né? Então, eu fico pensando assim, a questão, por exemplo, das redes sociais. A gente está tendo, né, um bombardeio de informações, uma coisa que é para ficar mais dentro, mas está todo mundo se exigindo muito, e imagem, e narcisismo, e mostrando coisas. E agora, justamente, né, estourou aí a questão das danças, as dancinhas ritmadas nos rios, né? Só que são danças tudo sempre iguais, né? Todo mundo dança a mesma música, todo mundo faz a mesma coreografia. E aí eu fico pensando assim, tá, quem é que está por trás ali desse movimento? Cadê, né? Onde é que está esse fio, essa alma, isso que a gente está falando aqui, que talvez a gente tenha perdido, né, a alma, a conexão com a alma, enfim. A gente ainda está, acho que todo mundo, claro que as minorias, né, ainda se debatendo muito mais, mas eu acho que ainda está todo mundo, né, ficando ali naquilo que já conhece, engessado, com medo de, bom, vamos transbordar, vamos ver o que sai, vamos tentar tecer, vamos tentar descobrir novas formas aí que fale mais com esse movimento autêntico, né? Seria um tipo mais uma dança da persona, né, do que uma dança Exato. das profundezas. E é interessante esse movimento, né, aqui, né, para onde vocês foram, justamente para Dionísio, e aí a gente poder pensar sobre o método junguiano dessa perspectiva dionisíaca, né, que tem a ver com essa força que rompe esses padrões, né, que convida aí para esse aprofundamento, e que tem a ver com isso que não é racional, né, não é apolíneo, né? Então, pensar o método da imaginação ativa, da imaginação corporativa, né, justamente dessa perspectiva do trabalho não verbal, né? Lembrando aqui, e através, né, da imagem da dança que tu traz, Rosana, da importância que o Jung deu para as técnicas expressivas, né? Então, é importante a gente resgatar isso e reforçar isso na clínica, né? Como um caminho aí, como né, um caminho para essa expressão mais profunda, né? Então, seja através da dança, da escrita, também escrita espontânea, movimento espontâneo, enfim, né? As artes, qualquer expressão artística, é como um meio mesmo de fazer, né? Uma forma de fazer essas conexões, essas integrações, né? Então, acho que daí, né, a importância dos trabalhos de vocês e exatamente como uma contribuição nesse sentido, né, da compreensão aí do método junguiano, né, dessa perspectiva vivencial, né, quando a gente sai aí, né, do campo teórico, do campo das ideias, realmente faz essa conexão com a vida emocional, instintiva, né? Esse retorno, esse retornar aí para as raízes,
né? Esse retornar para o corpo, né? O quanto isso precisa ser recuperado, né? Então, daí eu vejo a beleza desses trabalhos né, vou um pouquinho adiante nisso, assim, acho que realmente falando mais da prática, né? E aí, Dani, né, tu estava falando sobre esse pensar essas questões, mas eu queria, né, te perguntar como que, na tua experiência, né, tu vai explorando essas diversidades existenciais, né? Como que isso, né, tem sido aí na tua prática clínica, institucional? Pode falar um pouquinho para a gente? Eu vejo que é difícil, assim, eu conseguir definir, porque a minha prática fora da graduação ela ainda é bastante recente. Então, eu acho que é difícil para mim dizer, ainda parece que eu estou muito na invenção, né? Então, me vejo muitas vezes, né, conseguindo encontrar aquilo que é singular daquela pessoa, né? Então, eu acho que esse é um fio que dá para começar a tecer, né? Então, a ideia de se sentir confortável no próprio corpo, né? Enfim, isso se fala um pouco mais sobre as questões de gênero, né? Mas às vezes questões de sexualidade também estão atreladas a questões de gênero, então ainda se tem essa confusão interna, né? Então, muitas vezes o trabalho ele é mental, ele é de compreensão, de politização, né? Porque é uma série de violências, né? Então, enfim, né? Passa por pensar como se proteger, refletir sobre situações de preconceito. Todo mundo passa por isso, né? Como até a Rosana mesmo falou. Mas eu vejo, assim, que essas questões tão básicas, né? Como a definição do gênero é algo tão primário, né? Tão das profundezas, né? Que às vezes é um mergulho bem complicado, assim, parece que passa por uma sequência de asfixias, né? E aí eu acho que Dioniso vem falar essa sequência, né, de mortes e despedaçamentos, né? E aí hoje a gente sabe, né, que a gente pode olhar e ver que as pessoas vivem traumas, vivem dificuldades, né? Mas o como se lida com isso, né? Eu acho que é o mais difícil entre os relatos que eu atendo, né? Então, o que eu penso? É promover a expressão, né? E aí essas outras expressões, né? Então, a minha busca pela pós em Jung foi principalmente para poder desenvolver a minha prática nas expressividades, né? Poder me nutrir, né, disso que o Jung fez também, né, e que a gente ficou sabendo muito depois, né, e digamos que a minha inspiração para desenhar e não ter vergonha do que eu estava fazendo veio estudando Jung, né, então eu vejo que algumas pessoas funcionam bem pela mente e aquilo norteia o processo e ok, né, mas a gente tem que contemplar as outras singularidades, né, então aí o trabalho com o corpo, a dança, né, esse movimento autêntico uma palavra, enfim, né, um conceito que me inspira muito, né, a buscar o movimento autêntico, é a tua dança, né? Tu tem, enfim, um ferimento de guerra, de uma batalha muito grande, principalmente, vou pegar um exemplo clássico, né, quando as pessoas saem do armário para a família, quanto mais cedo isso acontece, mais complicado é, né, a consequência, né, então é encontrar esse jeito próprio, né, e a expressão via desenho, argila, enfim, eu tenho conseguido ver movimentos, né, nos processos, assim, a partir do uso desses recursos, né, e eu acho que fica bem a ideia da expressão mesmo, né, da voz para esse corpo, né, que quer se mover de outras formas, mas que às vezes pensa que é errado, vê de muita dificuldade, né, em dançar, né, até mesmo consigo mesmo, assim, né, eu acho que fala um pouco disso também, né. O que mais que eu posso contribuir em relação a isso, da prática? Tem
Essa questão Eu da acho que eu vou... psicoeducação, né, Dani? Vou te interromper um pouquinho, mas estava falando da importância disso, né? Desse trabalho de Eu acho que informação, né, compreender realmente essas diferenças, enfim, né, esses conceitos todos. e eu vejo muito importante isso, principalmente para os terapeutas, né? Eu acho que talvez trabalhar categorizações, né? Tem pessoas que eu atendo que são LGBTs, diz assim, eu uso esse termo porque é assim que as pessoas vão me entender, mas eu não me importo muito bem com o que eu sou, como vão me chamar, né? Mas ainda tem um apelo muito grande, né? A leitura daquilo que está na frente, quanto mais dionisíaco aquela imagem, né? Mais desconforto causa naquele que busca o padrão, a ordem, né? Dá aquela forma congelada as coisas, né? Então, acho que sim, né? Penso que a contribuição dessa compreensão mais teórica é realmente voltada muito aos terapeutas, né? A gente faz psicoeducação, mas muito mais que isso é a gente rever conceitos continuamente, né? Então, dando um exemplo, né? Eu venho de uma sequência de estudos, né? Então, eu me vejo muito integradora das áreas, né? Então, lá com o Winnicott, eu estudava o brincar e não sabia muito bem o que fazer com aquele brincar na clínica, né? Hoje eu me sinto confortável, eu me sinto bem para brincar da forma que for e compreender a dança da pessoa que eu estou atendendo e conseguir, né, acompanhar ela naquela dança, às vezes meio desengonçada, né, do princípio. E vejo que como uma pessoa que vive uma realidade, né, fora dos padrões, assim, eu acho que isso me ajuda, né? Então, acho que falar de transferência e contra-transferência, acho que é algo importante. Né? Ao mesmo tempo que ajuda, é muito difícil para o terapeuta, muitas vezes, separar as coisas, né? Então, a necessidade de supervisão, enfim, eu acho que nesse aspecto, assim, é bem importante, assim, a gente tem uma facilidade de empatizar, né, consegue, talvez, aprender um pouco mais daquela realidade, mas, às vezes, é bastante complicado. E a minha experiência, né, de alguém que atende numa cidade menor é que, eu me senti confortável com aquela terapeuta, aí vai, né, e aí indica para o amigo, e daí, tipo, vira, né, às vezes o título terapeuta LGBT, ou enfim, né, coisas desse tipo, que também é um lugar difícil, né, então acho que pensando, assim, a minha contribuição para a prática, né, é muito mais para pensar ainda o que a gente faz com tudo isso como terapeuta, do que propriamente, assim, né, poder olhar para o trabalho com as pessoas que são atendidas. E também o sentimento de empatia, né? Agora te ouvindo, ele passa por esse sentir-se confortável no próprio corpo, né? Para poder também compreender ou dialogar, se conectar com o corpo do outro, né? Então, esse ser empático, né? Tem a ver com esse estar realmente confortável naquele lugar. É interessante isso, né? Quer dizer, que passa pelo corpo realmente, né? E aí, para a gente ir fechando, né? Eu queria perguntar para ti, Rossana, um pouco mais também sobre isso, sobre este corpo físico, né? Porque tu traz aí a dança também dessa perspectiva metafórica, simbólica, né? Pensar aí nesse sentido que realmente do movimento, né? Psíquico, mas olhando como um recurso, né? Mais literalmente a dança na clínica, né? Como é que tu vê isso? Como, né, tem sido a tua experiência, né, com isso? Conta um pouquinho para a gente também. Costumo dizer que o corpo, né, ou qualquer forma que a gente está falando de arte, consegue chegar onde as palavras não chegam. Então, vocês estavam falando ali de empatia, de acolhimento, e eu fiquei pensando justamente isso, assim, de
a gente tem esse olhar, essa escuta, né, empática e sensível e profunda para aquilo que vem normalmente através de fala, mas e quando é um corpo se expressando, né, quando é uma emoção, forma que for, um choro, uma torção, qualquer, né, expressão, como é que a gente acolhe, como é que a gente faz vaso, assim. Então, eu tenho buscado me experiência, estar cada vez mais aberta e cada vez mais confortável com os meus próprios movimentos para poder também acolher o do outro, né? E que todas as formas, todas as expressões são autênticas, são válidas, são, né? Não existe algo que, não, agora eu vou literalizar aqui, eu vou interpretar assim, ou eu vou entender dessa forma, são caminhos, né, que vão nos levando aí a esse entendimento que daqui a pouco cruza com um sonho, daqui a pouco, a partir daquela expressão, vem um desenho, volta para a fala, essa tessitura, né, em que o corpo, ele pode, sim, a qualquer momento, fazer parte de forma confortável, né, que a gente possa estar atento a isso também, porque até falei em algumas das minhas passagens ali que o corpo conhece caminhos que a própria razão desconhece. Então, daqui a pouco, quando entrava alguma coisa ali na fala, ou, né, não está muito claro, eu acho que o corpo pode ser trazer uma revelação, assim, uma imagem diferente, algo que a gente não conseguiu captar de outra forma. Sem dúvida. Ou seja, a importância de dar espaço para o corpo se expressar. Uhum. É isso que está sempre presente, é isso que tu está dizendo, está sempre acontecendo e a gente precisa realmente prestar atenção nisso, né? E trazer Nessa expressão. trazer para o cotidiano, né? Não é só quando eu me proponho fazer um trabalho, uma meditação, uma dança, mas assim, trazer essa integração, essa presença, esse movimento, né, mais integrado, almado, para o dia a dia, para cada movimento, para aquilo que é básico, para aquilo que está posto cotidianamente, né? Como é que eu posso estar mais atento e justamente essa questão, acho que da psicossomática, assim, eu costumo falar, as pessoas, né, eu falo, eu não tomo remédio normalmente, né, não tenho uma dor de cabeça, o que eu faço? Eu vou conversar com os meus sintomas, eu vou ver o que essa dor de cabeça está querendo me dizer, o que ela está me pedindo, né, então acho que o corpo também faz alguns caminhos aí, que ele te mostra, né, que seja pela dor, que seja pelo desconforto, que seja por encontrar esse conforto, mas ele é um revelador, ele faz parte do processo de individuação, não tem como a gente separar, e a nossa sociedade, a nossa cultura, o nosso momento ainda separa muito, né, ainda tem muita dualidade, muita dicotomia, então acho que meu trabalho na clínica passa muito por juntar, né, por trazer essa integração, essa união, tá sempre, não tem como uma coisa, tá falando do emocional sem estar falando do físico e vice-versa. Tanto no hospital, isso eu, né, bato muito nessa tecla, na clínica também. Então, me lembro quando a gente escutou, eu já tinha definido ali, orientadora e tudo, e ainda estava na dança, mas não estava claro para onde é que eu ia. E isso foi antes da tua aula, né, sobre psicossomática e a relação corpo-psique. E para mim foi o que ajudou a dar um norte, assim. Então, também te agradeço bastante. Então, que bom, né? Eu que agradeço poder estar aqui com vocês nessa conversa, né? Realmente a gente poderia ficar aqui muito tempo, né? Porque, de fato, isso é algo ainda novo na clínica junguiana, e nós temos essa tarefa mesmo, né? De fazer consciência aí, né? Através desse trabalho, quer dizer, desse método que é não dissociado, né? E aí que envolve o corpo todo, né? Então, realmente, nós não trabalhamos e nem pensamos
só com a cabeça, mas com o corpo inteiro, né? Então, de poder fazer justamente, né, esse resgate aí, acho que esse é um desafio, mas né, a clínica junguiana, Jung, né, já contribuiu muito com isso, teoricamente, mas né, a gente sabe que ele não teve tempo também né, de ir mais além, aí, né, os pós-junguianos têm realizado esse trabalho, uma contribuição muito importante, né, que eu sempre trago, é da Mary Woodman, né, que foi uma analista, uma pioneira, e trouxe o corpo para a clínica, também a partir do trabalho também da Joan Todrell, está falando do movimento autêntico, né, então ela traz o movimento autêntico e para a clínica, para a psicoterapia, né, e enfim, essas né, são referências que a gente tem como tantos outros hoje, né, então a gente precisa continuar trabalhando e construindo essa clínica, né, que está em constante transformação, né, e essa uma tarefa de todos nós, né, e aí eu agradeço mais uma vez a vocês, né, pela participação, a presença aqui, então, né, tá compartilhando os trabalhos aí de conclusão da especialização, né, e vamos deixar esse espaço em aberto, né, para futuros encontros e realmente, né, que a gente possa estar trocando mais também essas experiências. Tá bem? Então, né, obrigado e vamos agora, né, também continuar aí acompanhando os outros trabalhos, né, da jornada, tem muita coisa interessante, então um convite aí para que né, a gente possa estar acessando as outras mesas, né, e quem sabe num outro momento fazendo aí uma integração de tudo isso também. Tá bem? Boa noite, então, para vocês, né, e a gente termina aqui, né, essa fala. Boa noite, obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Estou muito feliz de poder estar nessa mesa com você. Obrigada.